Olá, estamos iniciando aqui mais um programa do Simprafarma São Paulo, Saúde, e hoje nós temos aqui a oportunidade de trazer para vocês aqui a presença do Dr. Cal. Ele é superintendente da Regional do Ministério do Trabalho. Então é um prazer recebê-lo aqui, Dr. Cal, para você falar aqui para a nossa categoria sobre a questão da inclusão social. E também aqui quero cumprimentar a professora Eunice, da FEComerciários, que também veio aqui nos prestigiar aqui o nosso programa, como já é de costume. Então, tudo bem contigo, professora? Tudo bem, é um prazer estarmos aqui hoje com o Dr. Cal para falar principalmente sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Muito bem, Dr. Cal. Eu gostaria que o senhor falasse aí sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre este tema e outros tantos que dizem respeito aos interesses e aos direitos dos trabalhadores. Talvez nem todos saibam, mas nós temos uma lei no nosso país que completou no dia 24 de julho passado 25 anos de existência, que obriga todas as empresas, desde que elas tenham 100 ou mais empregados, a reservarem um percentual dos seus postos de trabalho para as pessoas com deficiência. E compete a nós, do Ministério do Trabalho, fiscalizar o cumprimento desta obrigação legal. Aqui em São Paulo, nós temos um projeto do Ministério do Trabalho que organiza a fiscalização em todo o Estado e eu coordeno este projeto. É mais uma das ações importantes de resgate dos direitos dos trabalhadores. Isso é muito importante, né? Você vê que agora, dia 25 de julho, né, foi o aniversário de 24 de julho foi o aniversário da lei de cota, né? Dos 25 anos da existência da lei de cota, né? Isso é uma lei que já está há 25 anos aí no país e muita gente não sabe ainda como funciona, nem os direitos que tem sobre essa lei para buscar isso no seu ambiente de trabalho, na sua convivência aí do dia a dia, que às vezes você é portador de uma deficiência e nem sabe que tem uma lei que acaba lhe protegendo aí. Então, atente-se a isso, ele vai explicar um pouco como funciona essa lei, qual o tipo de deficiência que está acobertado sobre essa lei, para que você que tem algum tipo de deficiência, procure se orientar melhor, quais são os seus direitos, procure agir com naturalidade, procure buscar aí uma qualidade de vida melhor, porque você tem todo o potencial, conforme tantos outros que nós conhecemos aí, que realmente tem uma capacidade incrível e profissional de tanta qualidade aí para a gente incluir vocês no mercado de trabalho. Então, essa lei, na verdade, ela existe porque, historicamente, as pessoas com deficiência têm sido excluídas do mercado de trabalho. E nós consideramos que o direito ao trabalho é um direito fundamental de cidadania. E diante desse preconceito histórico, entendeu-se que era necessário uma lei como esta para garantir esse direito. Essas leis, na verdade, são leis que a gente poderia chamar de exceção, até porque o grande objetivo da lei é um dia deixar de ser necessária. Mas essa cota para as pessoas com deficiência, a exemplo de outras cotas garantidas por lei no nosso país, e eu acho importante manifestar que a minha posição, né, eu sou francamente favorável a todas essas cotas. Por exemplo, nas universidades públicas e mesmo nas universidades privadas, hoje tem se buscado garantir o acesso de pessoas que também historicamente não tinham esse direito garantido, como, por exemplo, pessoas de determinadas etnias, pessoas que estudaram no ensino público, e isso tem mudado a realidade. No que se refere às pessoas com deficiência, nós ainda enfrentamos muitas resistências na hora de tentar incluí-las no mercado de trabalho. Se nós formos fazer um balanço hoje desses anos todos que a gente tem fiscalizado a legislação, a gente vai ver que ainda há muito a ser feito. Nós temos um pouco mais de 1 milhão de vagas reservadas por conta dessa lei de cotas e um pouco menos de 1/3 dessas vagas já foram preenchidas. Portanto, há aí no mínimo 2/3 de vagas para serem ocupadas pelas pessoas com deficiência.
Esse número de 1/3 que a gente já conseguiu significa uma mudança importante na realidade. Há 10, 12 anos atrás, nós tínhamos algumas centenas de pessoas com deficiência apenas, de todo o país, incluídas no mercado formal. Hoje são milhões, são milhares de pessoas com deficiência, demonstrando a cada dia que é possível e faz bem as empresas não terem preconceito em relação às pessoas com deficiência. Elas têm se mostrado excelentes trabalhadores e contribuem para que as empresas atinjam seus objetivos. Inclusive, Dr. Cal e Brito, nós da FEComérciários temos feito assim, um esforço bastante grande para ajudar a quebrar esse mito existente em torno da questão da inclusão. A gente procura conscientizar tanto os sindicatos quanto os trabalhadores que são associados aos sindicatos a se abrirem mais para a inclusão. Nós temos tido o cuidado de levar esse tema em debate, promover cursos, falar bastante sobre a inclusão, mas uma inclusão com qualidade, onde você contrata uma pessoa com deficiência formada em contabilidade, por exemplo, para exercer o trabalho de contabilidade, não apenas para tirar cheques ou atender o telefone, sem desmerecer esse tipo de atividade, mas a pessoa se preparou. E temos tido também o cuidado de inserir cada vez mais as questões sobre a deficiência, porque nós temos pessoas trabalhando e, como representantes dos trabalhadores, o nosso corpo jurídico, os nossos médicos, todos os nossos serviços precisam estar adequados para dar o atendimento a essa pessoa com deficiência. Pois é, e a FEComérciários, né? Você vê que a Federação dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComérciários, né, na presidência do presidente Luiz Carlos Mota, vem lutando aí a nível estadual, com seus 69 sindicatos filiados em todo o estado, né? O projeto dele é realmente divulgar e fazer um trabalho em todo o estado para que essa lei realmente pegue e que num futuro próximo essa lei nem exista mais, né? Que isso seja uma consciência da classe patronal para valorizar essa mão de obra que está aí no mercado e qualificada, né? Que temos muita gente qualificada que realmente está apto para exercer qualquer atividade dentro da empresa. O que precisa é a empresa caprichar um pouquinho na adequação de alguns espaços, onde a pessoa vai ter o seu espaço e se adequar muito bem ali no seu posto de trabalho, né? E o Simprafarma está junto aí nessa batalha com a federação, também só estamos aí engajados nessa luta da inclusão social. Já fizemos alguns cafés sensoriais, ainda iremos fazer mais outros cafés ainda na cidade da nossa base, para que, com o objetivo de conscientizar a classe patronal, de valorizar essa mão de obra que está disponível aí no mercado. Isso é muito importante para você, trabalhador, se valorize, corra atrás, se qualifique, procure seus direitos dentro da lei, como o doutor Cal aqui falou, que o próprio Ministério do Trabalho está à disposição, busca fazer cumprir, até que um dia haja uma conscientização que essa lei ela caia no esquecimento e que todos os trabalhadores tenham aí a sua oportunidade, né, doutor? Sim, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o grande fator dificultador, a grande barreira que ainda a gente enfrenta quando se leva adiante esse processo de inclusão é a barreira do preconceito. Do preconceito. As pessoas, e particularmente os empregadores, por meio da sua área de recursos humanos, ou mesmo da medicina do trabalho, né, muitas vezes olham para a deficiência e perdem, né, não conseguem enxergar o conjunto que a pessoa é e que, ao lado de uma ou outra deficiência, que aliás todos nós temos. Né? Todos nós Nenhum temos. de nós é apto, é capaz de desenvolver qualquer atividade. Nós temos alguma dificuldade. Mas, no caso das pessoas com deficiência, foca-se a atenção na deficiência e não se consegue enxergar as inúmeras outras capacidades e habilidades que essas pessoas têm. E eu estou sinceramente convencido que quem mantiver esse tipo de postura, esse tipo de preconceito, vai perder o bonde da história. As empresas que não se abrirem para aceitação e valorização da diversidade, eu acho que elas não serão capazes de responder de forma competitiva
a essa realidade que hoje a sociedade nos apresenta. Muito bem. E uma coisa importante, se me permite, que a professora Eunice destacou, é o papel do sindicato nessa história toda. Bom, primeiro, eu acho que a forma mais efetiva de defesa dos interesses dos seus trabalhadores são as entidades sindicais. E os sindicatos, as federações, as confederações, as centrais, não podem deixar de representar os interesses de qualquer trabalhador, inclusive dos trabalhadores com deficiência. Com certeza. Nesse sentido, eu acho que o primeiro engajamento na luta pelo cumprimento da lei de cotas é um passo muito importante. E não basta contratar. A professora Eunice também já destacou. Há que se oferecer condições dignas de trabalho, levando em consideração aspectos de saúde, segurança e da própria competência do trabalhador com deficiência que está sendo contratado. Isso é muito bom. Você vê que nós temos esse trabalho, como falei anteriormente, que nós vemos aí o resultado, já temos aí um número expressivo de pessoas que já foram incluídos no mercado de trabalho, diante do nosso trabalho, divulgação e conscientização, através desses cafés sensoriais que a gente realizou já em todo o estado, né? Mas precisa fazer-se muito ainda em relação a isso. E concordo plenamente com o senhor quando o senhor coloca o posicionamento do sindicato na defesa desse número de trabalhadores que realmente estão aí no mercado de trabalho buscando suas oportunidades, né? E eu tenho o maior orgulho em falar que o Simprafarma São Paulo abraça essa causa e vem aí trabalhando junto com todos os órgãos voltados aí para essa questão da inclusão social e não vamos soltar essa causa nunca, porque é uma causa justa que nós lutamos para que todos os trabalhadores realmente tenham aí uma qualidade de vida sem extensão. Não tem, qualquer trabalhador hoje no Brasil tem que ser tratado com um respeito e um carinho e preservar os seus direitos, né? Esse é o nosso objetivo como sindicato, né? Eu acho que essa questão da inclusão é uma questão que depende do envolvimento de toda a sociedade. Não basta nós termos acessibilidade no local de trabalho, há que se ter também no transporte, nas vias públicas. E, dentre essas instituições, eu volto mais uma vez a destacar a importância do movimento sindical e o prazer que nós temos tido de, como você disse, de trabalharmos em conjunto. O Ministério do Trabalho, os sindicatos, na busca da garantia deste direito fundamental de cidadania para todos os cidadãos, que é o direito ao trabalho. Com certeza. Você vê aí a nossa maior luta com a acessibilidade dentro do próprio comércio, né? O cidadão hoje em dia ele trabalha, ele tem uma deficiência, ele trabalha, tem o seu dinheiro, é um consumidor e às vezes ele quer frequentar uma loja, escolher um determinado produto e essa acessibilidade dele é restrita porque quando ele consegue entrar, não se locomove dentro de alguns determinados espaços. Então, é fundamental que a sociedade num todo veja essa questão da acessibilidade para que todos os trabalhadores tenham realmente uma qualidade de vida legal. Então, nós vamos aqui, eu vou chamar um pequeno intervalo, voltamos ainda em seguida a falar sobre esse assunto, é um assunto que realmente temos muito a tratar, então um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Então, doutor, mais uma vez eu gostaria que o senhor abordasse aí sobre a questão do preconceito, tipo de deficiência. Então, eu gostaria que o senhor orientasse mais um pouco aí a nossa categoria em relação a esse tema. Então, é interessante a gente observar como é que a sociedade, ao longo da história, tem tratado as pessoas com deficiência. Se nós formos olhar na Idade Antiga, a gente vai observar, a gente sabe que em várias sociedades as pessoas com deficiência, ou a criança quando nascia com deficiência, era simplesmente eliminada. Matava-se, eliminava-se a pessoa que nascesse com deficiência. Cruel, hein? Depois disso, a gente foi mudando e
passamos a viver uma época em que as pessoas com deficiência não eram mais excluídas, mas elas eram isoladas, eram segregadas da sociedade. Nesse processo de evolução, a gente chega num momento em que não se eliminava mais, não se segregava e permitia-se a convivência da pessoa com deficiência na sociedade, mas com uma condição: a pessoa com deficiência tinha que, de alguma forma, se virar para poder estar pertencendo a essa sociedade. Daí a gente evolui para um outro modelo, um outro paradigma, que é o que nós hoje temos como referência, que é o modelo da inclusão, que traz consigo a ideia da aceitação e valorização da diversidade. A ideia da inclusão é que todo e qualquer cidadão, com a sua individualidade, tem o direito de conviver em igualdade de direitos na sociedade. Nós temos aprovado aqui no nosso país a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, aliás, tem o status de emenda constitucional, e no conceito de deficiência, esta convenção destaca que a deficiência decorre de características individuais da pessoa, mas também das barreiras existentes na sociedade. O que significa, na prática, dizer a deficiência não é mais apenas consequência do indivíduo, mas também das barreiras colocadas pela sociedade. Se formos capazes de eliminar essas barreiras, nós eliminaremos as deficiências decorrentes de várias situações que a pessoa possa ter. Sabe, Cal, o Simprafarma São Paulo está muito engajado nesse trabalho de inclusão, vem inclusive comentando sobre tudo aquilo que seria possível em termos de promover a acessibilidade para ampliar a participação das pessoas com deficiência, tanto no mercado de trabalho como clientes. E acho até que seria interessante se você pudesse comentar sobre a criação da Câmara Paulista, porque o Cal, como o Brito, como um dirigente, líder de um segmento, seria interessante também, porque eu tenho certeza que ele está bem preparado para trabalhar conosco nessa Câmara Paulista. Com certeza, estamos aí à disposição e temos o maior prazer de participar e um orgulho para nós realmente representar essa categoria. E com certeza o sindicato está à disposição e vamos trabalhar juntos, sim. Legal, entendo que assumimos um compromisso aqui de vocês se filiarem à Câmara Paulista. E para falar da Câmara Paulista, eu acho importante falar um pouquinho sobre como nós, do Ministério do Trabalho, fazemos a fiscalização para verificar o cumprimento desta chamada Lei de Cotas. Nós normalmente convocamos as empresas em grupos. O critério para a convocação é se a empresa tem a matriz aqui no estado de São Paulo, até porque o número de empregados não é calculado por estabelecimento, e sim pela soma de todos os estabelecimentos, matriz mais filiais. Se a matriz está aqui no estado de São Paulo, nós então convocamos, e normalmente as empresas não estão cumprindo a lei de cotas. E nós então damos um prazo. Vencidos os prazos que nós podemos conceder, e esse prazo não ultrapassa 120 dias, nós somos obrigados a autuar a empresa. E eu tenho para mim que essa possibilidade da multa é de fundamental importância para que as empresas se mobilizem de fato para cumprir esta obrigação legal. Nós costumamos dizer que a parte mais sensível do empresariado é o bolso. Portanto, a multa é fundamental. No entanto, a multa não é o nosso objetivo. A sensação que nós temos quando somos obrigados a autuar é a de frustração, a de não termos conseguido o grande objetivo, que é o da inclusão da pessoa com deficiência. E nesse sentido, a gente então busca fazer uma ampla articulação da sociedade para que, em conjunto, a gente consiga avançar nesse processo de inclusão. E nessa perspectiva, nós criamos então a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado formal de trabalho, que é uma congregação de diferentes segmentos da sociedade civil, que se reúne no âmbito do Ministério do Trabalho, aqui em São Paulo, na Superintendência Regional do Trabalho, que fica na Rua Martins Fontes, número 109, e periodicamente fazemos reuniões com o objetivo de discutirmos, trocarmos informações que facilitem a inclusão das pessoas com deficiência.
Portanto, os sindicatos, de um modo geral, são muito bem-vindos, assim como as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência, os sindicatos patronais e as empresas. E nós temos tido, eu acredito, momentos muito ricos de discussão, de troca de informações nesse processo da Câmara Paulista para a Inclusão. Brito, Muito bem. diz uma coisa, como é que está acontecendo quando vocês vão para as mesas de negociação? Há interesse do sindicato patronal em colocar na pauta a questão da inclusão? Isso tem acontecido com frequência? Nós já temos levado isso aí a algumas rodadas de negociações, algumas pautas de reivindicações, mas realmente não tem passado isso, até porque o que o patrão diz? Já tem a lei, mas como o Carl acabou de falar aí, nem todas as empresas cumprem, né? E nem todas cumprem com qualidade. Com qualidade. Eu até agradeço aí pelo convite de participar aí, tão próximo assim do Ministério do Trabalho. Para mim é muito importante. Eu vou me colocar à disposição aí para a gente realmente interagir junto aí no que compete ao sindicato, para que nós tenhamos êxito aí nessa inclusão social. Então, trabalhadores, vocês vejam aí que a nossa preocupação é tanta que tivemos aqui o prazer e a oportunidade de trazer uma pessoa especialista na área de dentro do Ministério do Trabalho, pessoas conhecedoras que realmente está aí na defesa de todas as pessoas com deficiência. Então, para nós aqui é uma grande honra estar recebendo uma pessoa que realmente conhece, domina e luta para que realmente essa lei seja cumprida, que realmente nós tenhamos êxito aí nessa questão da inclusão social. E o Simprafarma São Paulo e a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo tem um lema de realmente conseguir levar isso adiante com seriedade e com êxito, que vamos buscar isso na justiça, na fiscalização, na conscientização, mas vamos lutar até que isso realmente se torne aí uma coisa do dia a dia das empresas que realmente valorize essas pessoas com deficiência, né? E você, trabalhador, procura o Simprafarma São Paulo, visite o nosso sindicato, Rua Abolição 379, você vai ver tantos benefícios que está lá à disposição de vocês. Só vocês fazerem a carteirinha, participarem aí. Temos aí 2 subsedes, uma em Guarulhos, outra em Osasco. Em Guarulhos é Rua 15 de Novembro, número 85, sala 6162, no 6º andar. Aqui em Osasco é Rua Antônio Biscola, número 2628. Está à disposição lá com atendimento odontológico diário, plantões jurídicos, homologações diárias. É o sindicato que está à disposição de vocês. Busque lá suas informações, participe e tire proveito. Temos vários convênios com faculdades, escolas e faculdades, onde isso beneficia diretamente o trabalhador, beneficia os dependentes. Então, nós temos escola que chega a dar R$70 de desconto na mensalidade por você ser filiado ao sindicato. Leva uma cartinha do sindicato, você tem esse desconto. Procura se informar melhor e usufrui de seus benefícios, que você vai tirar vantagem em ser um participante aí do Simprafarma São Paulo. Tem muita coisa que você talvez não conheça, não se orientou ainda como funciona, mas procure o sindicato, se oriente e passe a usufruir os benefícios que estão à disposição de vocês, né? E o nosso lema é defender a categoria dos trabalhadores. E para isso nós buscamos na esfera jurídica, na esfera trabalhística, procuramos buscar pessoas conhecedoras do tema, aqui como o Dr. Cal, vem aqui falar para vocês sobre a questão da inclusão, que é fundamental hoje em dia no país. Ainda não pegou, ainda não valorizaram ainda esses trabalhadores que estão realmente qualificados aí para dar o melhor de si aí dentro das empresas e fazer um bom trabalho. Mas é muito importante, doutor Cal, aí que tenha uma entidade como o Estado aí, representando o senhor como representante do Estado, com esses interesses para realmente defender essa categoria
de pessoas com deficiências. A gente fala, o Estado não faz nada, o sindicato não faz nada, mas vocês vejam que aqui nós estamos com pessoas voltadas com o interesse em defender e trazer o melhor que puder para vocês, trabalhadores. Então, doutor, eu gostaria de agradecer aí a sua participação aqui no programa, gostaria de nos colocar à disposição para trabalhar em conjunto, mais uma vez, apesar de nós já abraçarmos essa causa, mas quanto mais a gente participa, mais aprende e mais vai achando caminhos para favorecer essa categoria. Quais seriam suas considerações finais em relação a essa participação, a essa questão da inclusão? Então, eu acho que o cumprimento dessa legislação é uma obrigação legal, portanto, não tem nenhuma outra possibilidade senão a contratação das pessoas com deficiência, sob pena da empresa ficar numa situação irregular. Mas mais do que obrigação legal, é importante que as empresas entendam que é positivo ela ter, no seu quadro de empregados, pessoas que reflitam a sociedade e que ela não tem o direito de negar o acesso ao trabalho para quem quer que seja e particularmente para as pessoas com deficiência. E acho, como o Brito já mencionou, que fiscalizar o cumprimento dessa legislação é uma obrigação nossa, do Poder Público, do Ministério do Trabalho em particular. No entanto, a preocupação com a inclusão, que não se extingue com a contratação pura e simples, mas inclui necessariamente a oferta de condições de trabalho. Vejam vocês que tem empresas que contratam a pessoa e dizem para ela, apareça aqui uma vez por mês para pegar o seu salário. Eu diria que, dentre outras coisas, quem tem esse tipo de atitude não é inteligente, porque não consegue entender que a inclusão daquela pessoa é para que a empresa tenha nela um colaborador importante. Com certeza. E quando eu digo que é papel nosso, Ministério, fiscalizar, mas temos que olhar essa qualidade da inclusão, mais uma vez eu queria destacar a importância e a necessidade do envolvimento do movimento sindical. Com certeza. Nós não temos condições de ter os nossos olhos presentes em todos os locais ao mesmo tempo, todo o tempo. Acho que a participação dos sindicatos, portanto, é mais do que nunca fundamental nesse processo. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Estamos juntos. Vamos lutar, com certeza conte conosco. Um abraço e muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, professor Eunice, aí pela sua participação. Nos colocamos à disposição para qualquer informação que seja necessária. Um abraço a todos.